Fala, galera linda e abençoada. Voltamos aqui à nossa leitura da Bíblia. Estamos em Levítico 1, os holocaustos. O Senhor chamou Moisés e da tenda da revelação disse-lhe: Fala aos israelitas quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor. Deverá ser do gado, isto é, do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino. Se a sua oferta for holocausto do rebanho bovino, oferecerá um macho sem deleito, à entrada da tenda da revelação, para que seja aprovado pelo Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito em favor dele para sua expiação. Depois sacrificará o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Araão, oferecerão o sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda da revelação. Então ele tirará o ouro do holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Araão, o sacerdote, acenderão o fogo sobre o altar e arrumarão a sua lenha sobre ele. Também arrumarão os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Mas as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de rebanho ovino e caprino, seja cordeiro ou cabrito, ele oferecerá um macho sem deleito, e o sacrificará no lado norte do altar, diante do Senhor. E os sacerdotes, filhos de Araão, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Então o cortará em pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura. O sacerdote os arrumará sobre a lenha que estará no fogo sobre o altar, mas as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, então oferecerá rolinhas ou pombinhos. O sacerdote levará a ave ao altar, lhe destroncará a cabeça e a queimará sobre o altar, e deixará o sangue escorrer na parede do altar. E tirará tirará o papo com as penas e o lançará no lado leste do altar, no lugar da cinza, e abrirá a ave junto às asas, mas não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. É um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As ofertas de cereais, quando alguém fizer uma oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Sobre ela derramará azeite e porá incenso, e a levará aos sacerdotes, filhos de Araão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso, e queimará sobre o altar como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Araão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizer de ofertas de cereais assada ao forno, deverá ser de bolos feitos da melhor farinha, sem fermento e amassados com azeite, ou de bolachas sem fermento, untadas com azeite. E se a tua oferta de cereais for assada na assadeira, será feita da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. E se a tua oferta de cereais ela for cozida na panela, será feita da melhor farinha com azeite. Então levarás ao Senhor a oferta de cereais feitas dessas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará ao altar. O sacerdote separará uma parte da oferta de cereais como memorial e a queimará sobre o altar, e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerão a Araão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimareis nenhum fermento, nem mel algum como oferta queimada ao Senhor.
Podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primeiros frutos, mas não subirão como aroma agradável sobre o altar. Temperarás com sal todas as tuas ofertas de cereais. Não deixarás que lhes falte o sal da aliança do teu Deus. Oferecerás sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ofertas de cereais dos primeiros frutos ao Senhor, oferecerás o grão moído de espigas verdes tostadas no fogo. Derramarás azeite e porás incenso sobre ela. É uma oferta de cereais. O sacerdote queimará a parte memorial, isto é, parte do grão moinho e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Araão, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto, em que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E, se sua oferta como sacrifício pacífico ao Senhor for de gado, ovino e caprino, seja macho, seja fêmea, deve ser sem defeito. Se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Araão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira cortada referente ao espinhaço e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado juntamente com rins. Ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar e o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, deverá oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois disso, dela separará a sua oferta, isto é, a oferta queimada para o Senhor, toda a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos. Protuberância do fígado juntamente com rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar, e o alimento da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura pertence ao Senhor. Este será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações e em todas as vossas habitações. Não comereis nenhuma gordura, nem sangue. O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas: se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação e diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor e diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação,
e derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto que fica à entrada da tenda da revelação, e tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e a protuberância do fígado juntamente com os rins, ele os tirará. Assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo o que restar do novilho levará para fora do acampamento a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. O sacrifício pelos pecados da comunidade. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada, quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o levará diante da tenda da revelação. Os anciãos da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu, e porá um pouco do sangue sobre as pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. Fará com este como fez com o novilho da oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Os sacrifícios pelos pecados de um líder. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do seu pecado, levará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o sacrificará no lugar em que se sacrifica o holocausto diante do Senhor. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o resto do sangue na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim, o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele, e ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados do povo. E se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim se tornar culpado quando for notificado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e sacrificará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá trazê-la sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará como oferta pelo pecado no lugar em que se sacrifica o holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto e derramará todo o resto do sangue da oferta na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado, o sacrifício pelos pecados ocultos. E por hoje eu finalizo mais uma leitura. Estamos aqui nesse livro maravilhoso. Que Deus abençoe o horário que você for ver esse vídeo, ouvir essa leitura abençoada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Dá aquela força e já faz um comentário aqui. Que Deus abençoe.